muchachos, aqui quem fala é Priscila Aguiar, tenho 23 aninhos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineirinha e quero me apresentar para vocês. Estou começando agora no YouTube e vou gravar vídeo sobre carro e quero falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei na internet não tem nenhum ano, então sou recente nessa caminhada na internet. E tudo começou com uma brincadeira de moer carro na rua, de gostar de carro, de ser apaixonada por carro. Começou com uma brincadeira. Eu sempre gostei de carro desde muito pequenininha. Eu fui criada com meu irmão mais velho e brincadeira de homem, você sabe o que é? Que é videogame, carrinho, bola. Eu sempre fui meio molequinha, sabe? E com isso eu sempre gostei muito de carro. Sempre. E um acontecimento que marcou muito minha história nesse meio tempo foi que eu sempre vi meu irmão como inspiração pra mim, porque eu cresci com ele. E lá para os meus 15, 16 anos, meu irmão, ele é 7 anos mais velho que eu. E lá para os meus 15, 16 anos, ele comprou o primeiro carro dele. E comprou com o dinheirinho dele, com o corre dele, correndo atrás, igual doido, fazendo tudo pelo certo. E ele comprou o primeiro carro dele, foi uma Mercedes C180. Eu nunca tinha visto uma Mercedes de perto, um carro importado de perto. Ninguém na família, literalmente ninguém na família tinha carro importado. E ele foi o primeiro, e eu... Com 15 anos, eu falei assim, caralho, muito foda, um dia eu quero ser igual ele. E desde então eu fui cada vez mais me apaixonando por carro. Quando eu fiz 18 anos, eu pedi de presente pra minha mãe pra tirar a carteira. E aí ela me deu, passei de primeira e fui. E desde então, eu dirijo o carro literalmente todo santo dia. Porque é onde eu trabalho, que é na gráfica, eu sou empresária. O meu trabalho desde o começo, há 4 anos atrás, até hoje, foi ficar dirigindo o carro pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Então, cada vez mais, eu fui me apaixonando mais por carro. E, naturalmente, por eu andar no dia a dia, andando de carro pra lá e pra cá, eu comecei a ver os outros na rua puxando o cavalo de pau, zoando. Comecei a andar com pessoas que zoavam com o carro. E eu comecei a fazer, tipo, numa brincadeira. Antes da internet, antes de tudo isso, eu já fazia isso na rua. E com o tempo, eu comecei a ir nos encontros de carro, comecei no Megaspace, comecei em vários eventos de carro e me familiarizando mais com aquilo. Aí teve um dia que eu tava, aí tudo dessa história da internet começou em um belo dia que eu tava voltando do trabalho, aí eu tava chegando perto de casa. Aí chegando perto de casa, eu fui e puxei um cavalo de pau na rua, zoando. Tava no bairro mesmo. Aí quando eu fui ver, puxei cavalo de pau, vazei, saí correndo, tipo assim, com o carro e fui pro meu apartamento. E veio um carro, desde a hora que eu puxei o cavalo de pau até o meu apartamento, veio um carro atrás de mim. E nisso eu pensei, ele só tá seguindo o mesmo caminho que eu, tava no bairro mesmo. E aí eu fui abrir o portão da garagem. Quando eu abri o portão, eu parei o carro aqui pra entrar no portão assim. Aí o policial parou esse carro parou do lado assim. Não era carro de policial, não era, sei lá, como que fala. Só parou do lado. E aí ele foi e falou assim aqui, você não pode ficar fazendo isso na rua não. Eu sou policial, eu podia te prender. E começou a me dar maior sermão lá. Aí eu falei assim, não moço, desculpa, eu tava só gazinho gracinha, não vou fazer mais. Tipo assim, abaixei minha bola mesmo. Aí eu entrei no apartamento, quando eu fui ver, o cara entrou junto comigo no apartamento, ele é meu vizinho. Ele é meu vizinho, até hoje ele é meu vizinho. Isso aconteceu o quê? Ano passado, no começo do ano passado, 2024. E foi isso. Aí eu contei pra um amigo meu melhor amigo, o William. Se ele estiver assistindo, eu contei pro William essa história zoando. Aí a gente riu e tal, e ele falou assim, ô Priscila, você vai ficar puxando cavalo de pau no seu carro, que é tração dianteira, você vai zoar seu carro. Por que você não compra um chevetinho pra você zoar na rua? Aí ele falou isso tipo assim, zoando, gente. Ele falou zoando. E eu pensei assim, uai, por que eu não faço isso? Aí eu fui e levei a sério mesmo que ele falou. Ele falou zoando, eu levei a sério. Aí eu pensei, por que eu não compro um chevette e começo a fazer vídeo pro Instagram desse meu amor por carro? E foi daí que tudo começou. Eu comprei um chevette por ser tração traseira, pra conseguir puxar cavalo de pau, fazer peão, fazer zerinho. E aí, naturalmente, as coisas foram acontecendo na internet. Aí, nossa, foi uma loucura. E tamo aí. E aqui no YouTube eu quero mostrar isso pra vocês. Essa minha vivência no chevetinho, em outros carros, em tudo relacionado com carro. E como que é viver essa paixão por carro na realidade, sendo mulher, correndo atrás das coisas pelo certo. E é isso, vambora.
E Priscila, me fala, qual o seu carro dos sonhos? Meu carro dos sonhos, o mais perto assim que eu posso falar, tem muitos. Mas o que eu acho que é mais perto, vamos dizer, é uma M3 Competition. Assim, perto assim, não sei quando, mas é o que eu miro, é a M3. E o que você sente quando você está dentro de um carro? Quando eu tô dentro de um carro, ainda mais fazendo gracinha, fazendo manobra, fazendo zerinho, eu me sinto livre. Eu me sinto literalmente como o mundo parasse e tudo desaparecesse. Meus problemas, as situações em volta, tudo. Só sobrava aquele momento eu e o carro. E quando eu tô dirigindo também, naturalmente assim, coloco uma musiquinha e vou pensando na vida. Eu converso muito com Deus quando eu tô no carro. É como se fosse um momento de terapia mesmo, que eu converso muito com Deus. No meu quarto mesmo eu quase nunca oro, mas dentro do carro é como se fosse minha casa. Eu oro, converso muito com Deus, então eu me sinto tão bem, sabe? Tão confortável. E qual o seu esporte favorito de carros? Então, os 3 esportes, assim, vamos dizer, que eu mais tento aprender é o drift e manobra. Qual que é a diferença dos dois? Manobra é 360, 750 e vai indo. Você puxa o freio de mão, cavalo de pau, essas coisas. O drift em si é fazer curva, fazer zerinho, fazer oitinho, fazer um traçado, é sobre isso. Só que eu não me considero nem do drift, nem da manobra. Eu me considero do Moi. E o que é um Moi? O Moi é um Moi de rua. É você fazer tudo isso, moer o carro, fazer um zerinho, fazer isso na rua. Porque é o mais divertido, é o que a gente... Eu comecei na rua, eu comecei fazendo isso na rua, então, infelizmente, isso faz parte de quem eu sou. Felizmente ou infelizmente, né? Mas é isso, eu sou do Moi. E para finalizar, onde você quer chegar com esse amor por carros? Olha, igual eu falei, tudo começou com uma brincadeira. Eu juro pra vocês, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com carro. Então, tá juntando o amor da minha vida, que é carro, com uma profissão. Então, eu sei que eu quero ganhar muito dinheiro com isso, porque a gente tem que pagar nossas contas. Eu imagino eu muito grande na internet, não sei a proporção disso, que só Deus sabe. Eu imagino eu crescendo muito no YouTube, no TikTok, no Instagram, né, todas essas redes sociais. E ser reconhecida na rua, é o que eu espero. E crescer muito, aprender muito mais sobre drift, sobre o Moi, sobre manobra, sobre tudo isso. Viver mais nesse mundo. É isso que eu espero. Eu acho que eu vou ser muito feliz nesse meio, que eu já sou, né? E é isso, galera. Essa foi minha apresentação de quem eu sou. Me siga nas minhas redes sociais. No meu Instagram é Pri Aguiar Oficial. Aqui no YouTube, se inscreva. E no TikTok é Pri Aguiar F no final. Vambora, let's go, vai vir muito conteúdo de carro por aí. E um recado, o Moi, ele vive e vai continuar vivendo, ó, dentro de mim. Vambora, o Chevetinho também. Let's go!